Nós vamos aprender nesta aula como nós podemos trabalhar com as ferramentas círculo e arco para criar geometrias no AutoCAD de uma maneira bem simples. Nós temos inúmeras possibilidades que as ferramentas, tanto de círculo quanto de arco, oferecem para serem usadas. Nesta aula, nós vamos aprender a usar essas ferramentas de várias formas diferentes. Vamos conhecer, então, inicialmente, a ferramenta de círculo. Nós podemos acessar essa ferramenta de duas formas diferentes. A primeira delas é via o comando no teclado, que basta a gente digitar C, Enter, aí então a gente entra no comando, e aí então podemos começar a traçar o nosso círculo, como vocês podem ver. Uma segunda forma é vindo aqui até o Ribbon, aonde o círculo, a ferramenta de círculo se encontram, vejam só. Então a gente pode clicar nessa setinha logo abaixo do ícone e veja aí que nós temos algumas opções. Vamos ver a primeira opção. Vou selecionar essa primeira opção, que é centro e raio. Ou seja, nós vamos definir um ponto central, por exemplo, em qualquer lugar aqui da tela, e ir abrindo o nosso diâmetro e podemos clicar livremente aqui na tela. Como também podemos selecionar novamente a ferramenta, clicar num ponto central e digitar um valor para o raio, por exemplo, de 50. Aí então nós temos um diâmetro de 100, como vocês podem ver. Uma outra forma também, uma outra opção da ferramenta de círculo, vamos vir aqui até o Ribbon, clicar na setinha e selecionar aqui a segunda opção, centro e diâmetro. Com essa opção, a gente define um ponto central, vejam só, vou clicar aqui na tela, e agora a gente digita diretamente um valor para o diâmetro, por exemplo, 150. Aí então, nós abrimos um círculo com 150 de diâmetro. Uma outra opção ainda, voltando aqui no Ribbon, vejam só, é criar um círculo por meio de dois pontos. Vejam, vou selecionar esta opção, vou clicar num primeiro ponto e notem agora como ele vai sendo aberto. Eu cliquei neste primeiro ponto e agora vou trazendo para cá. Eu posso tanto clicar aqui em qualquer lugar da tela, como definir um valor. Vou definir um valor aqui, por exemplo, de 80. Aí então nós temos um círculo com 80 de diâmetro. Nós temos ainda mais algumas alternativas para utilizar a ferramenta de círculo. Vejam só. Vou voltar aqui no Ribbon, clicando na setinha de baixo da ferramenta de círculo, e vou selecionar aqui a terceira opção, três pontos. Vejam só. Aí então eu poderia, por exemplo, selecionar 3 pontos aleatórios aqui na área gráfica. Vejam só. Primeiro, segundo, terceiro. E aí ele cria um círculo por meio de 3 pontos. Como também poderia, vou entrar aqui novamente na ferramenta, 3 pontos, vejam, selecionar os 3 pontos desse triângulo. Vejam só, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. E aí criou-se um diâmetro baseado nos 3 pontos do triângulo. Outra opção ainda, volto aqui na ferramenta, clico na setinha e vou selecionar a quinta opção, que é tangente, tangente, raio. Seleciono esta opção. E agora eu posso selecionar duas tangentes e definir um valor para o raio. Então, por exemplo, vou selecionar esta linha aqui como a primeira tangente, esta outra linha aqui do triângulo como segunda tangente, e agora vou digitar um valor para o raio de, por exemplo, 20. Então, notem aí, ele criou um diâmetro de 40, porque o raio foi 20, baseado nessas duas tangentes do triângulo. Por fim, nós temos uma última opção aqui. Volto aqui no Ribbon, clico na setinha e venho até a última opção, que é tangente, tangente, tangente. Seleciono esta última opção e agora nós vamos criar aí um círculo com base em 3 tangentes. Vou utilizar o triângulo também para isso. Vejam, vou selecionar esta linha como primeira tangente, esta linha como segunda tangente e a linha de baixo como terceira tangente. Vejam, o AutoCAD criou um círculo baseado nas 3 tangentes do nosso triângulo. Vamos agora, então, conhecer a ferramenta de arco. Essa ferramenta ela também pode ser acessada de duas formas. A primeira delas é via teclado. Basta digitar A e Enter, aí nós entramos na ferramenta e podemos começar aí a traçar os nossos arcos. E a outra forma é vindo aqui até o Ribbon. Vejam só, logo aqui nós temos a ferramenta arco. A gente clica na setinha logo abaixo dela e nós temos aí várias opções. Vamos conhecer algumas então. A primeira opção é a opção de 3 pontos.
Vou selecionar, e aí então eu posso selecionar 3 pontos aleatórios na tela. Veja, primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto. Poderia ainda com essa opção fazer o seguinte, vejam. Vou aqui clicar na setinha de novo, selecionar aqui 3 pontos. Vou selecionar este primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto, como vocês podem ver. Uma outra forma ainda de utilizar a ferramenta, vamos ver aqui mais uma opção, a segunda opção. Veja, é o ponto inicial, o centro e o ponto final. Então vamos lá. Seleciono. Vejam, agora eu vou selecionar aqui o ponto inicial, o centro e o ponto final. Esta é muito utilizada. Vou dar mais um exemplo aqui. Clico na setinha, seleciono aqui a segunda opção. Então, vou selecionar o ponto inicial, o ponto central, que é o centro do arco, né? E o ponto final. Com esta opção, ainda nós podemos fazer o seguinte, vejam só. Venho aqui novamente na ferramenta de arco, clico na setinha e vou selecionar aqui a segunda opção. Então, eu vou definir aqui o ponto inicial do arco, o centro do arco, e agora eu posso digitar, por exemplo, um valor para o ângulo. Vou digitar 80. E vejam aí que eu criei um arco, porém, eu não fechei ele e deixei o final dele com 80 graus desta linha, como vocês podem ver. Vamos conhecer agora mais algumas alternativas úteis para a utilização da ferramenta de arco. Vejam só. Venho aqui no Ribbon, na ferramenta de arco, clico na setinha sob a ferramenta e vou selecionar aqui, por exemplo, a quarta opção, que é o ponto inicial, o centro do arco e o comprimento. Vejam só. Então, eu posso aplicá-la da seguinte forma. Seleciono o ponto inicial, o ponto que é o centro do arco. Vejam só. E agora eu posso definir um comprimento para o arco de, por exemplo, 60. Então, veja que eu criei um arco por meio do ponto inicial, do ponto central, e depois defini o comprimento do arco, que é de 60. Outra opção também útil é a quinta opção, que é o ponto inicial, o ponto final e um valor para o ângulo. Vejam só, vou selecionar, vou usar aqui agora este retângulo. Então, eu vou selecionar o ponto inicial, o ponto final, e agora, vejam só, eu posso definir um valor para o ângulo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 150 graus. E aí, eu também posso criar um arco desta forma. Nós ainda temos aqui várias outras opções, como vocês podem ver. Porém, elas se tornam um pouco repetitivas, porque com a mesma função, nós poderíamos criar outras. Mas vocês podem ficar à vontade para explorar todas as opções de arcos que existe aqui neste pequeno menu. Bom, então, a partir de agora, nós já podemos começar a traçar geometrias com as ferramentas de círculo e de arco, porque nós conhecemos aí as funções principais, as principais aplicações tanto do círculo quanto do arco, como também aprendemos algumas alternativas aí secundárias para usar a ferramenta de círculo e para usar a ferramenta de arco.